Olá, que bom que você está aqui de volta para continuarmos o nosso estudo deste grande livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar a lição número 3 e vamos ver dos capítulos 12 até o capítulo 19 deste livro maravilhoso. Na aula passada, nós vimos o grande poder de Deus. Deus desfilando o seu poder na frente do seu trono. Aquela sala de trono maravilhosa, indescritível de Deus. Vimos também, você se lembra, no capítulo 6, as almas, os mártires, aqueles que haviam morrido por causa da sua fidelidade durante a perseguição. E eles estavam clamando, perguntando a Deus: até quando? Até quando o Senhor, que tem todo este poder que acabamos de ver, até quando o Senhor vai esperar para vingar o nosso sangue, para terminar com esta perseguição? E Deus então diz para aquelas almas, para aqueles mártires, precisa esperar um pouco. Ainda a perseguição vai continuar e vai se tornar pior. Vai precisar esperar um pouco de tempo a mais. Vimos também que Deus vai selar a sua igreja. Deus vai colocar na sua igreja uma marca. 144 mil selados. E vimos que os números para o povo judeu têm uma representação. O número 12 e o número 10 são números completos. Então você tem 12 vezes 12, 144, vezes 1000, 144 mil. Deus está selando toda a sua igreja. Aqueles que estão sendo perseguidos pelo Império Romano não precisam se preocupar. Estão selados e protegidos por Deus. Vimos também que Deus vai mandar avisos ao perseguidor, ao Império Romano. Vimos as trombetas, não é mesmo? Como avisos, avisos de destruição parcial. 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 do rio, 1/3 dos céus. Destruição parcial através da natureza. Vimos também destruição parcial através da imoralidade de dentro do próprio império. Quando uma nação se corrompe, ela está prestes a cair. E vimos também avisos através de ataques externos. Um povo estaria vindo de fora do império, do outro lado do rio Eufrates, para destruir o Império Romano. E mesmo apesar destes sinais, o Império Romano não se arrepende. Continua praticando os seus atos de imoralidade, continua perseguindo os cristãos e praticando idolatria. E a perseguição iria se intensificar, iria ficar cada vez pior. E Jesus está mandando esta carta para a sua igreja, para que eles ficassem firmes durante a perseguição. Deus iria mostrar o seu grande poder quando fosse chegada a hora e iria destruir o Império Romano. E terminamos assim o primeiro ato, o primeiro livro dessa peça de teatro que está se desenrolando nos céus. Pegue a sua Bíblia, abra comigo em Apocalipse capítulo 12 e vamos continuar esta história. Vamos ver o que vai acontecer agora, quando Deus vai mostrar o seu grande poder sobre
o perseguidor da sua igreja. Vamos começar agora o segundo ato desta peça de teatro, o segundo livro. Começamos no capítulo 12. João havia comido este segundo livro e vai contar agora o restante da história. Somos introduzidos agora no capítulo 12 a uma grande mulher, uma mulher enorme, versículo 2. Esta mulher está sentada em cima da lua e ela tem o sol em volta dos seus ombros. Ela tem uma coroa de 12 estrelas em volta da sua cabeça. Ela está pronta para dar à luz a uma criança. E neste momento aparece um outro personagem ao seu lado, um enorme dragão vermelho, versículos 3 e 4 do capítulo 12. E este dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Este dragão tem uma cauda enorme, e esta cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. Este dragão está prestes a devorar. Ele quer devorar esta criança que está para nascer. A mulher, então, dá à luz a esta criança. Capítulo 12, versículo 5. A criança governará as nações com um cetro de ferro. A criança é uma referência ao Salmo, capítulo 2, versículo 9. O Salmo sobre a vinda do Messias. A criança é um menino. A criança é do sexo masculino e será o Messias. A criança é Jesus, Jesus Cristo. E o dragão, nessa história, ele quer devorar esta criança. Nós já sabemos quem é o dragão, não é mesmo? É Satanás. Quando fala dragão, você entenda Satanás. E ele quer devorar, destruir, matar esta criança. Ele não consegue fazer isto. E a criança, então, é levada para o céu. E então, Satanás faz uma guerra nos céus. Versículo 7 até o versículo 12. Miguel e os seus anjos estão de um lado, Satanás e os seus anjos estão do outro lado. Miguel e seus anjos vencem esta batalha e Satanás e seus anjos são lançados para fora. O grande acusador dos cristãos foi lançado para fora. Ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Versículo 11. Que maravilha! Ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Será que Satanás pode ser o seu acusador nos dias de hoje? Se você tiver pecados na sua ficha, com certeza ele pode. Aqueles que ainda não foram perdoados por Jesus podem ser condenados como culpados de seus pecados. Mas existem aqueles a quem Satanás não pode mais acusar. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Não há nada que Satanás possa acusar agora. Vemos aqui um retrato muito interessante de como Satanás perde o seu poder quando Jesus é elevado aos céus. Mas ele não desiste.
ele vai agora tentar atacar a mulher. Capítulo 12, versículo 6, e depois do 13 ao 16. Satanás se volta agora contra a mulher. E a mulher foge para o deserto. Deus a protege durante um período de 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e meio tempo. Nós já falamos sobre esse período de tempo. Se refere a um tempo em que a igreja está sendo perseguida. Satanás não consegue atacar esta mulher. No final do capítulo 12, Satanás vai tentar um novo ataque. Olha o versículo 17. Agora, ele tenta atacar a descendência desta mulher. Ele tenta atacar aqueles que se mantiveram fiéis ao testemunho de Jesus. Satanás, então, aqui no capítulo 12, faz 4 ataques diferentes. Primeiro, ele ataca a criança, Jesus, na terra, e ele falha. Depois, ele ataca nos céus, aonde ele causa uma grande guerra, e ele falha mais uma vez. Em terceiro lugar, Satanás ataca a mulher por um período de 3 anos e meio, e ele falha mais uma vez. Finalmente, ele vai atrás da descendência da mulher, os que se mantiveram fiéis ao testemunho de Jesus. Quem será a mulher nesta história? É uma boa pergunta, não é mesmo? Mais uma vez, vamos deixar o texto nos ensinar. Vamos ver o que nós aprendemos sobre esta mulher no texto. Vimos que a mulher dá à luz a Jesus. Vimos também que a mulher está sendo atacada por Satanás. Vimos também que a mulher é a mãe de vários cristãos. Vimos também que a mulher é algo grandioso, maravilhoso. Parece não ser um ser humano. Ela está em cima da lua, tem o sol em volta dos seus ombros, tem uma coroa com estrelas. Quem é esta mulher? Alguns acham que esta mulher é Maria, a mãe de Jesus. Mas Maria não é a mãe de vários cristãos. Maria também não tem o sol em volta dos seus ombros e não está sentada em cima da lua. Alguns acham que esta mulher é a nação judaica. A nação judaica deu à luz a Jesus. Jesus era judeu. Mas a nação judaica, como um todo, se voltou contra os cristãos. O que mais poderia ser, então, esta mulher? Penso que aqui, no capítulo 12, nós estamos chegando no coração do livro de Apocalipse. Alguns acham que esta mulher é a igreja. Mas a igreja não deu à luz a Jesus? A igreja não deu à luz a outros cristãos? A igreja é semelhante aos cristãos, ou seja, os cristãos são a igreja. Penso aqui que esta mulher deve ser, então, o propósito, o plano de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, ensina que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, o seu plano. Deus tem um propósito eterno, um propósito que começou antes da fundação do mundo. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 a 10, ensina isso. Deus tem um plano eterno que começou antes da fundação do mundo. E é este propósito, é este plano de Deus que Satanás está tentando destruir. Foi o plano de Deus quem deu a luz a Jesus. Foi o plano de Deus quem deu a luz aos cristãos. A mulher, então, é uma representação deste propósito, deste plano de Deus. Vamos ver, mais uma vez, os 4 ataques de Satanás. Primeiro ataque, ele ataca a criança na terra. Será que Satanás tentou destruir o trabalho de Jesus aqui na terra? Sim, ele tentou matar Jesus quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Ele tentou Jesus no deserto. Ele fez com que a nação judaica se voltasse contra Jesus e o crucificasse. Satanás tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus não realizasse o seu trabalho. Apesar de todas essas tentativas, Jesus teve sucesso e foi elevado aos céus. O segundo ataque atacou os céus. Será que Satanás tentou impedir que Jesus fosse aos céus? Satanás não queria que Jesus tomasse o seu lugar à direita de Deus. Ele não queria que o sangue de Jesus fosse apresentado diante de Deus. E ele tenta criar uma guerra nos céus, mas ele falhou mais uma vez. O terceiro ataque ataca a mulher, o plano, o propósito de Deus. Será que Satanás tentou impedir que o plano de Deus funcionasse? Ele tentou de todas as maneiras impedir que as pessoas não escutassem o plano de Deus. E Deus não permitiu que isso acontecesse. O quarto ataque de Satanás. Satanás ataca a descendência da mulher, os cristãos. E agora Satanás tem uma última tentativa, uma última cartada. Ele vai perseguir a igreja. Ele vai destruir a igreja. Ele vai atacar os cristãos. Se conseguir matar todos os cristãos, ninguém vai poder falar de Jesus. Não importa que Jesus morreu e ressuscitou. Se conseguir matar todos os cristãos, a descendência desta mulher, os efeitos da vinda de Jesus ao mundo seriam nulos. Esse é então o plano de Satanás, revelado no livro de Apocalipse. Ele quer destruir a igreja, atacando os cristãos através da perseguição. E ele vai atrás da descendência da mulher. Lembra, a mulher é o plano,
o propósito de Deus. Satanás vai então atacar a descendência da mulher, aqueles que se mantiveram fiéis ao testemunho de Jesus. Para ajudar Satanás com este plano de destruir a igreja, de ir contra a descendência da mulher, ele traz com ele alguns ajudantes. Nós já falamos sobre esses ajudantes na primeira aula, quando fizemos uma introdução ao livro. Olha o capítulo 13. O primeiro ajudante é uma besta. O primeiro ajudante de Satanás nesse plano para destruir a igreja, a descendência da mulher, os cristãos, é uma besta. Esta besta emerge do mar. Ela tem os pés como um urso, a boca como um leão, e era semelhante a um leopardo. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Tem autoridade sobre toda a tribo, todo o povo, toda a língua, toda a nação. Tem poder para guerrear contra os santos. Esta besta, este ajudante de Satanás, tem que todos os habitantes da terra o adoram e adoram as suas cabeças. Essas cabeças representavam 7 colinas. Vemos isso no capítulo 17, versículo 9. Essas cabeças também representavam 7 reis. Capítulo 17, versículo 10. 5 desses reis já haviam caído, um ainda existe e o outro ainda não havia surgido. Essa besta, este ajudante de Satanás, existe na época em que João está escrevendo. É muito importante isso para entendermos a nossa história. Não é algo que vai acontecer no futuro. Já falamos sobre isso na introdução do livro. Um desses reis, uma cabeça, existe no momento desta história. Esta besta representava então um poder universal que dominava o mundo na época em que João está escrevendo essa história. Era um poder que perseguia os cristãos. Tem alguma coisa a ver com 7 colinas. Era parecida com a 4ª besta em Daniel capítulo 7, que também tinha 10 chifres. Muitas pistas, não é, estão sendo dadas para descobrirmos quem é esta besta. Todas essas pistas nos levam a um mesmo lugar. Quem era essa besta? O Império Romano. O único poder universal naquela época, o único poder que perseguia os cristãos. A sua capital, Roma, foi fundada em cima de 7 colinas. As 4 bestas do livro de Daniel representavam 4 poderes, 4 reinos: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Satanás traz então o Império Romano para perseguir a igreja e para destruí-la. Mas como fazer? Como fazer com que o Império Romano perseguisse a igreja? Aí entra a 2ª besta nessa história. O segundo ajudante é uma outra besta,
capítulo 13, a partir do versículo 11. E esta besta emerge da terra. Ela tem 2 chifres, como um cordeiro. E ela tem um trabalho somente: forçar as pessoas a adorarem as cabeças da primeira besta. Olha o versículo 12. Este é o trabalho da segunda besta: forçar as pessoas a adorarem as cabeças da primeira besta. Ela fala como um dragão, logo está a serviço de Satanás. Ela mata algumas pessoas que não vão obedecê-la. Outras são proibidas de vender ou de comprar. Somente quem tivesse a marca dessa besta poderia vender ou comprar. Será que os cristãos iriam chamar o imperador de Deus? Será que os cristãos iriam pegar incenso e oferecer ao imperador? Será que os cristãos iriam dizer que César é o Senhor? De jeito nenhum. E quando eles se recusaram a fazer isto, o Império Romano, então, perseguiu esses cristãos. E é durante este período de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, que a besta está liderando este ataque contra a igreja. Não é um período literal, mas sim um período de tempo limitado, no qual a igreja seria perseguida. Da mesma forma que vimos que o número 144.000 tinha um significado simbólico, este período de tempo também é simbólico. Seria então um período de intensa perseguição contra a igreja. Alguns historiadores dizem que até 6 milhões de cristãos, muitos, morreram durante esses anos de perseguição. 200 anos aproximados de perseguição. No versículo 18, você tem o número da besta: 666. Interessante que este número tem sido usado hoje em dia para designar as mais diversas coisas, as mais diversas pessoas. Eu já ouvi muito sobre o número 666. Ouvi dizer que esse número representa o anticristo. E existem pessoas até que são designadas hoje como sendo este anticristo. Mas o que será que significa este número no versículo 18? A marca da besta tinha um número, 666. Nós já falamos bastante sobre números. Para o povo judeu, os números tinham uma importância diferente da que tem para nós. Nós hoje usamos números para designar certas coisas, como um simbolismo. Já falamos sobre o número 10. O número 10 para o judeu era um número completo. E nós demos um exemplo hoje, quando nossas esposas ou nossas mães nos dizem: já falei 1000 vezes para você. Ela não está querendo dizer 1000 vezes literalmente, mas ela está querendo dizer: já falei o suficiente. É um número completo.
10 vezes 10 vezes 10, 1000. O número 7, para o povo judeu, simbolizava um número total, o número de Deus, 7. Várias vezes nós vemos o número 7 aqui neste livro. Já falamos sobre os 7 selos, falamos sobre as 7 trombetas e hoje vamos falar sobre 7 taças. Então, o número 7 é muito usado e significa o número de Deus. Então, dizer que a besta tem um número e este número é 666, está dizendo que não é Deus. Esta besta quis ser Deus, mas não conseguiu ser Deus. E o número da besta não é somente 6, mas é 666, 666, mostrando uma intensidade desse número. Assim como o número 1000 era 10 vezes 10 vezes 10. O número da besta não é somente 6 ou meia, é 6, 6, 6. Meia, meia, meia. Nada mais do que isso. Vamos entender os números dentro do livro de Apocalipse. O número 6 significa que não conseguiu ser 7. A besta, o dragão, não conseguiram ser Deus. Então, o seu número é 666. No capítulo 14, nós encontramos os 144.000 no Monte Sião. E eles estão seguindo o Cordeiro por todo o lugar. E eles estão cantando um hino, um cântico especial que ninguém mais pode cantar. Quando nós vimos esses 144.000 pela primeira vez no livro de Apocalipse, eles estavam na terra. Você se lembra? Lá no capítulo 7. Agora, eles já estão no céu. Foram submetidos a uma perseguição terrível, da qual o livro fala, e foram mortos pelo Império Romano. A época terrível da perseguição havia terminado para eles. E eles agora se encontravam no céu. Um anjo vem com um grande anúncio e diz: caiu a Babilônia. Versículo 8 do capítulo 14. Lembra? Fala Babilônia, significa Roma. Um anjo vem com um grande anúncio: caiu a Babilônia. Roma caiu. Deus agora está pronto para agir. Deus está pronto para fazer a sua parte nessa história. No capítulo 15, nós vemos uma grande multidão em volta de um lago, parecido com um mar, em volta de algo parecido com um mar. E esta multidão cantava o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, um cântico de vitória, um cântico de alegria. São aqueles que venceram a besta. São aqueles que a besta, mesmo os tendo matado, ganharam a vitória. E não é difícil de nós entendermos isso hoje. Morrer para um cristão não significa derrota, de maneira nenhuma. Isso vai acontecer com todos nós. A vitória é o que acontece após a morte, não é mesmo? Nós entendemos bem sobre isso
Aqueles que haviam sido mortos durante a perseguição estão celebrando, mesmo que o Império Romano os tenha matado, eles são os vitoriosos. Eles estão alegres, cantando um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Esses saíram vitoriosos em relação à besta. Estavam alegres, porque Deus agora estava pronto para dar um golpe final no perseguidor. Nós vamos ver neste capítulo, agora 15, e principalmente no 16, 7 anjos com 7 taças que contêm as 7 últimas pragas. No capítulo 16, nós temos 7 anjos aparecendo. A cada um é dado uma taça. Cada anjo recebe uma taça. Cada taça contém uma praga. Quando cada anjo derrama a sua taça, essas pragas serão então derramadas. Vamos ver agora no capítulo 16 como essas pragas são levadas para frente e especialmente contra quem essas pragas estão sendo direcionadas. O primeiro anjo derrama a sua taça em cima da terra. Capítulo 16, versículo 2. E as pessoas começam a ter feridas muito dolorosas. Quem são essas pessoas? Aquelas que tinham a marca da besta. Presta bem atenção, contra quem essas pragas estão sendo direcionadas? As que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Isso não é o fim do mundo, como muitos ensinam por aí. Presta bem atenção nisso. Muitas pessoas estão ensinando que o que estamos vendo aqui se refere ao fim do mundo. Não é isso. Essas pragas estão sendo direcionadas àquelas pessoas que tinham a marca da besta, às pessoas ruins. Essas são as pragas de Deus contra o perseguidor da igreja. Não é o fim do mundo. São direcionadas especificamente àqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem, adoravam o imperador. São pragas de Deus contra o perseguidor da igreja. O segundo anjo derrama a sua taça, capítulo 16, versículo 3, em cima do mar. O mar se converte em sangue e tudo o que está dentro do mar morre. O terceiro anjo derrama a sua taça, capítulo 16, versículos de 4 ao 7. Derrama a sua taça em cima dos rios e das fontes, e os rios se convertem em sangue. E alguém fala: isso é justo, pois estes derramaram o sangue dos santos, e agora vão ter que tomar deste sangue. E, logicamente, iriam morrer quando bebessem desse sangue. Notem de novo aqui que essas pragas são direcionadas àquelas pessoas que perseguiam a igreja. Não é o fim do mundo, porque somente aqueles que estão perseguindo a igreja estão recebendo estas pragas.
O quarto anjo derramou então a sua taça. Capítulo 16, versículos 8 e 9. E a sua taça é derramada em cima do sol. E o sol se torna muito quente, mais do que já é, a ponto de queimar os homens. E estes começam a amaldiçoar o nome de Deus e se recusam a se arrependerem. Será isto o fim do mundo? Será que no fim do mundo as pessoas vão amaldiçoar o nome de Deus? Com certeza que não. Filipenses capítulo 2 nos ensina que quando Jesus voltar, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. No fim do mundo, ninguém vai estar amaldiçoando o nome de Deus. Mas aqui, quando a quarta taça é derramada, o sol se torna tão quente que começa a queimar os homens e eles amaldiçoam o nome de Deus. Não é o fim do mundo. São pragas direcionadas ao perseguidor da igreja, ao Império Romano. Vamos ver então o que nós aprendemos até agora. Estas taças são derramadas sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e fontes e sobre o sol. 4 aspectos da natureza. Lembra das trombetas? Quando nós falamos sobre as trombetas, falamos sobre avisos, avisos de calamidades naturais que afetariam a natureza. Seriam avisos, destruições parciais, 1/3, com a finalidade de avisar o Império Romano. E vimos que mesmo com estes avisos, o perseguidor, o Império Romano, não mudou a sua conduta. Pelo contrário, continuou a perseguição, mesmo com estes avisos. Agora, Deus está dizendo, não tem mais aviso, não é mais destruição parcial. Agora é destruição total. A destruição seria total. Deus iria colocar todos esses aspectos da natureza contra o Império Romano. Terremotos, fogos, enchentes, vulcões, inundações. Durante um poderoso ataque contra o Império Romano, aconteceu um terremoto que destruiu a cidade de Roma. Deus está mostrando, com essas taças, derramando essas pragas, uma das maneiras que ele iria usar para destruir o Império Romano, fazendo com que a própria natureza se voltasse contra o Império Romano. O quinto anjo agora derrama a sua taça. Capítulo 16, versículos 10 e 11. E esta taça é derramada sobre o próprio trono da besta. As pragas são direcionadas contra a besta. E não é o fim do mundo, como muitos, infelizmente, ensinam de uma maneira errada. O reino da besta se torna escuro em trevas. Blasfêmias contra Deus são ditas. Não se arrependeram dos seus atos.
A escuridão e as trevas vêm de dentro do próprio império, vêm da liderança. Os historiadores nos ensinam que quando a corrupção vem da liderança, a nação está prestes a cair. Quando existe corrupção dentro da liderança, é um sinal de que esta nação vai cair. Deus está mostrando aqui, com esta quinta taça, que uma das maneiras que ele vai usar para destruir Roma e o Império Romano é devido à sua fraqueza interna, à sua corrupção, à sua imoralidade. O sexto anjo agora derrama a sua taça. Capítulo 16 de Apocalipse, versículos 12 a 16. E esta taça é derramada sobre o rio Eufrates. E o rio se seca. O grande e poderoso rio Eufrates, o limite oriental, o limite a leste do Império Romano. Lembra que o Império Romano conquistou até o rio Eufrates. Do outro lado do rio eram seus inimigos. E quando este anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates, o rio se seca. E agora é mais fácil para os exércitos de fora atravessarem o rio e entrarem para dentro do território romano. Deus está mostrando aqui com a sexta taça uma outra causa de destruição de Roma, do Império Romano. Ele iria usar os vândalos, os hunos, os godos e os visigodos, tribos que viriam atacar e destruir o Império Romano. Todas essas tribos viriam de fora dos limites do império. O limite era simbolizado pelo rio Eufrates. Através de ataques externos, Deus iria também destruir o Império Romano. Deus mandou então o seu aviso através das trombetas. Avisos sobre a natureza, avisos de ataques internos, imoralidade, corrupção, e avisos de ataques externos. Deus mandou as trombetas como avisos. Mas vimos que a perseguição ficou pior. O perseguidor não mudou a sua conduta e ficou pior. Agora, Deus está dizendo que não tem mais avisos. Deus está dizendo que chegou o final. Vou destruir o império, está dizendo Deus. E Deus está mostrando até mesmo as maneiras como ele iria fazer isto. No capítulo 16, versículo 13, vemos o dragão, lembra? Satanás, a primeira besta, o Império Romano, e a segunda besta, o culto ao imperador romano, aqui representada por um falso profeta, tendo uma reunião. Olha que interessante. O dragão, a primeira besta e a segunda besta estão se reunindo. Os três estão vendo tudo isso acontecendo e resolvem impedir que Deus tenha sucesso em seu plano de destruição. E estes três, traçam então o seu plano. Um dragão de 7 cabeças, uma besta de 7 cabeças e uma outra besta
com 2 chifres como um cordeiro, soltam rãs pelas suas bocas. Não é um quadro muito bonito. Essas rãs são os seus emissários. Essas rãs devem ir, então, a todos os reis da terra e dizer para estes reis se juntarem em um local chamado Armagedon. Armagedon. Qual é o significado de tudo isso que nós estamos vendo aqui no capítulo 16? Fala dragão, bestas, rãs. Mas o que significa? Nós entendemos que o dragão é um símbolo. Nós entendemos as bestas como um símbolo. Nós entendemos as rãs como um símbolo. Ninguém acredita que rãs vão andar por todos os cantos da terra pedindo para que os reis se juntassem para uma batalha final. Entendemos que tudo isto é simbólico. Por que então entender Armagedon como algo literal? Vamos entender sobre o Armagedon. Vamos falar então sobre Armagedon. Vamos entender sobre isso. Como falamos, nós entendemos que dragão, bestas, rãs são simbólicos. Então, por que entender Armagedon como algo literal? Não faz sentido. Vamos falar um pouquinho sobre Armagedon. Olha o capítulo 16, versículo 16. É o único local na Bíblia inteira aonde nós temos esta palavra sendo usada. Somente aqui, no capítulo 16, versículo 16 do livro de Apocalipse, nós temos esta palavra, Armagedon. É uma transliteração de uma palavra grega, de uma palavra que vem de 2 palavras hebraicas, Ar-Megido. Ar-Megido significa a montanha de Megido. Então nós temos Ar-Megido, transliterado fica Armagedon. E este local se refere a um local na terra de Israel, onde havia um forte para proteger os israelitas dos invasores. Existe um monte neste local chamado Megido, e ao lado deste monte existe um vale chamado Jezreel. Megido era um local de defesa do povo de Deus. Já vimos isso, não é? Era um local onde existia um forte para proteger os israelitas dos invasores. Megido era então um local de defesa do povo de Deus. Salomão, o grande rei Salomão, colocou as suas carruagens de guerra neste local. O rei Acã colocou as suas carruagens de guerra neste mesmo local. Muitas batalhas foram travadas neste vale, chamado Jezreel, que ficava ao lado do Monte Megido. Por exemplo, foi aonde Débora venceu Sísera, o comandante. Foi aonde Gideão venceu os midianitas. Foi aonde Saul e seu filho Jonatas perderam as suas vidas. Foi aonde o rei Acasias morreu. Foi também o local aonde o rei Josias
morreu em uma batalha. Era um local, então, de batalhas decisivas. Era um local onde as pessoas iam quando não havia mais saída. Era o último recurso, a última defesa. Megido era este lugar para o povo judeu. Falar então que alguém estava indo ao Armagedon, ao Monte Megido, significa dizer que a pessoa não estava se entregando. Era o último local, o último recurso, a última defesa. Diria então que esta pessoa estaria lutando até o fim, até o seu último suspiro. Não significava aqui um lugar literal, mas sim um conceito, uma ideia que o judeu tinha no seu coração e na sua mente. Quando ele se lembrava, quando alguém falava a palavra Megido, para o judeu isto significava um lugar de defesa, o último recurso. Dizer que alguém estava indo ao Armagedon era a mesma coisa que dizer que esta pessoa lutaria até o fim. Satanás, então, iria tentar uma cartada final. Ele não quer que o seu império, o Império Romano, seja derrotado. Ele está vendo isso, ele está vendo o plano de Deus para derrotar o Império Romano, e ele não quer. Então ele manda mensagens aos 4 cantos do império, para que os seus reis resistam a todo o custo. Não se entreguem, resistam até o fim. Não desistam da sua batalha. O momento decisivo havia chegado. Era como se estivessem indo ao Armagedon. Mais uma vez, não estamos falando aqui sobre o fim do mundo. Estamos na história da besta. Estamos na história do Império Romano. Acabamos de ver a 6ª taça sendo derramada contra o Império Romano. Não é sobre o fim do mundo que esse texto se refere. Nós acabamos de ver a 6ª taça derramada sobre o rio Eufrates, e este rio se secando, permitindo que os invasores externos entrem, ataquem e destruam o Império Romano. O termo Armagedon é também usado no sentido figurado, no sentido simbólico. Assim como entendemos que dragão, bestas e rãs são simbólicos, o termo Armagedon é também usado no sentido simbólico. Será que 3 rãs vão liderar nesta batalha final, nesta guerra? É claro que não. É um simbolismo, lembra? O livro é escrito em termos simbólicos. Deus então está mostrando aqui, com essas 6 taças, as maneiras que ele iria usar para destruir o Império Romano. Agora não são mais avisos, agora é uma destruição total. Satanás junta os seus 2 ajudantes, a primeira e a segunda besta, o Império Romano e o culto ao imperador. Eles se juntam e formam um pacto de não se entregarem. Iriam fazer todo o possível para ficarem em pé. E aí então vemos o 7º anjo derramando
a sua taça. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 21. O sétimo anjo, neste momento, derrama a sua taça e uma voz sai do trono de Deus, e diz: está feito, está feito, está tudo terminado. A grande cidade, entenda aí a cidade de Roma, é destruída. Deus havia falado que a cidade iria cair. Quando Deus fala, acontece. Não há como resistir. Está feito, acabou. A cidade caiu. Chegamos aqui ao final do capítulo 16. Vimos até agora o plano de Deus para destruir o perseguidor. Vimos que Satanás e seus aliados não queriam se entregar facilmente. Não vão se entregar. Mas Deus vence e diz: está feito. A grande cidade é destruída em pedaços e tudo está terminado. Se parássemos o nosso estudo aqui, neste momento do livro, nós teríamos visto a história geral do livro de Apocalipse. Vimos a estratégia de Satanás, vimos o plano que ele colocou em ação para destruir a igreja, a descendência da mulher, através de perseguições terríveis. Vimos o chamado de Cristo para que os cristãos permanecessem firmes, fiéis. Vimos como Cristo recompensaria os seus servos que permanecessem fiéis, mesmo com a morte. E vimos também que ao término dessa terrível perseguição, Deus iria destruir o Império Romano. Os capítulos 17, 18 e 19 repetem essa mesma história que acabamos de ver, mas contada agora com um pouco mais de detalhes. Vamos olhar estes 3 capítulos e perceber um pouco mais de detalhes. No capítulo 17, somos introduzidos a uma meretriz ou prostituta. Já falamos também sobre ela na primeira aula, na introdução, na aula número 1. Versículo 3 do capítulo 17, nós observamos que ela está montada em cima da besta. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Capítulo 17, versículo 6. Ela lidera os reis da terra em sua imoralidade e em sua perseguição aos cristãos. O nome Babilônia é dado a essa meretriz. Babilônia era a antiga capital de um império. Este império babilônico também havia perseguido o povo de Deus. É um nome apropriado a esta meretriz. Ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 17, versículo 18. Quem era esta grande cidade que reinava sobre os reis da terra naquela época? Quem era esta meretriz, essa prostituta? A cidade de Roma. No capítulo 18, temos uma descrição um pouco mais detalhada desta cidade chamada Babilônia.
e também sobre a sua queda. Olha o capítulo 18, versículo 3. Entendemos que esta é uma cidade que vivia no luxo. No versículo 3, também entendemos que esta cidade é o centro do comércio. No versículo 22 do capítulo 18, vemos que esta cidade é o local de divertimento de todos. E no versículo 24, vemos que o sangue dos cristãos corre por todas as ruas desta cidade. Todas as pessoas do mundo iriam ficar tristes ao verem esta cidade ser destruída. Versículo 9 do capítulo 18. O comércio seria totalmente interrompido. Versículos de 11 a 13. O seu luxo seria tirado. Versículos 14 a 17. É uma outra descrição, com mais detalhes sobre a cidade de Roma e sobre a sua queda. No capítulo 19, temos uma das mais emocionantes partes dessa história. Capítulo 19, versículo 2, uma grande cena acontece nos céus. Olha comigo lá, capítulo 19, versículo 2. Uma multidão está gritando aleluia, aleluia. Por que eles estão felizes? O texto diz, porque Deus julgou e condenou a grande prostituta, porque Deus cobrou dela o sangue dos seus servos. Deus julgou e vingou a prostituta. Lembram-se do capítulo 6, versículos 9 a 11, especificamente o versículo 10, quando as almas embaixo do altar estavam dizendo para Deus: até quando, ó Senhor, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Lembra disso? Aquelas almas debaixo do altar estavam dizendo: Senhor, se o Senhor tem todo este poder que acabamos de ver, use o seu poder. Acabe com esta perseguição, vingue o nosso sangue. E Deus disse naquela época, lembra? Tem que esperar um pouco. Algumas coisas ainda precisariam acontecer. Confiem em mim, Deus está dizendo, e eu tomarei conta de vocês. E agora, no capítulo 19, estas pessoas estão cantando: aleluia! Deus fez aquilo que foi pedido. Ele julgou a prostituta, a cidade de Roma. Ele vingou o sangue dos seus servos. E chegamos aqui ao mesmo ponto da história que estávamos no final do capítulo 16. Vemos então que a história está completa. No capítulo 6, temos o pedido do perseguido, o pedido dos mártires cristãos, para que o perseguidor, o Império Romano, seja derrotado. E agora aqui no capítulo 19, Deus satisfaz este pedido. Que maravilha de história, não é mesmo? Que encorajamento para aqueles cristãos que estavam sofrendo uma perseguição terrível.
Que encorajamento! No começo dessa história, as almas no céu pedindo ao Deus Todo-Poderoso que vingassem o seu sangue, que terminassem com a perseguição. E Deus diz: eu vou fazer, mas vai levar um tempo ainda. Mais pessoas vão ter que morrer. A perseguição vai se estender por um pouco mais de tempo. E é isso que vimos no decorrer dessa história. Deus, então, mandando avisos, em primeiro lugar, ao Império Romano, para que o império se arrependesse. Um terço, terra, mar, rios e céus. Avisos, mandando avisos sobre a imoralidade do império, a corrupção, problemas internos iriam fazer o império cair. E avisos sobre ataques externos, inimigos de fora, do outro lado do rio Eufrates, iriam entrar e fazer com que o império fosse destruído. E vimos no capítulo 9, no finalzinho do capítulo, que mesmo com todos esses avisos, o perseguidor, o Império Romano, não parou. Pelo contrário, continuou a perseguição, continuou com sua idolatria, com seus roubos, com as suas maneiras erradas de ser. E aí Deus, então, não deu mais avisos. Aí, então, Deus trouxe a destruição total, com essas taças sendo derramadas. Depois dos avisos, agora não haveria mais chance. Agora não é mais um terço, agora é destruição total. Através de fenômenos da natureza, terremotos, enchentes, vendavais, que assolariam o Império Romano. Destruição total através de ataques internos, a imoralidade, a corrupção destruiu o Império Romano. E destruição total através de ataques externos, inimigos vindo de fora do Império, que assolariam, destruiriam o Império Romano. Que história fantástica! E agora chegamos no final desta história, aonde vimos a história se desenrolando, vimos os avisos, vimos agora a destruição total. Que encorajamento para aqueles cristãos! Se ficassem firmes, se não se ajoelhassem perante a estátua do imperador, se não dissessem que o imperador é Deus, a vitória estava garantida. Mesmo que morressem, estariam nos céus, festejando, seguindo o Cordeiro por todos os lugares. Que história emocionante, fantástica deste livro. O livro de Apocalipse é um livro de encorajamento, é um livro de ânimo, é um livro de forças, para você também e para mim. A mensagem é a mesma, não é? A mensagem é fidelidade a Deus. Não importam as dificuldades que possamos ter, vamos permanecer fiéis a Deus. O restante do capítulo 19 fala sobre um cavaleiro que vem montado em cima de um cavalo branco. Capítulo 19, versículos de 11 a 21. O restante do capítulo 19. E olha
o que fala sobre este cavaleiro: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Versículo 16. Ele está vestido um manto tingido de sangue. Versículo 13. O seu nome é Palavra de Deus. Versículo 13 também. Ele fere as nações com uma espada afiada que sai da sua boca. Versículo 15. Quem é este cavaleiro? Já temos pistas suficientes. Quem é este cavaleiro? Jesus Cristo. Deixa o livro nos dizer quem seus personagens são. Seguindo este cavaleiro está um exército vestido de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Capítulo 19, versículo 14. No capítulo 6, aqueles mártires deveriam esperar e receberiam uma roupa branca. No capítulo 7, esses mártires já estão vestidos de roupas brancas, estão adorando diante do trono de Deus. No capítulo 14, esses mártires estão seguindo o Cordeiro, aonde ele for. No capítulo 15, são aqueles vitoriosos sobre a besta. E agora, aqui no capítulo 19, eles estão cantando aleluia, porque Deus havia vingado o seu sangue. E agora estão seguindo o cavaleiro, Jesus Cristo, montado em um cavalo branco, em uma vitória final contra as duas bestas. São os mártires dessa história. O cavaleiro montado em um cavalo branco vem fazer guerra contra a besta e o falso profeta, contra a primeira besta e a segunda besta, contra o Império Romano e o culto de adoração ao imperador. Capítulo 19, versículo 19. Ou seja, esta guerra é o Armagedon. É a mesma que nós vimos no capítulo 16. Os dois são vencidos, a primeira besta e a segunda besta são então vencidos por Jesus e jogados dentro do lago de fogo. Capítulo 19, versículo 20. Este lago de fogo significa completa e total destruição. Completa e total destruição. Ninguém escapa do lago de fogo. No final do capítulo 16, nós então temos a cidade de Roma quebrada em pedaços e uma voz dizendo: está feito. Chegamos agora aqui ao mesmo local, mas com um pouco mais de detalhes. Vimos a destruição da meretriz, da prostituta, vimos a destruição da primeira besta e vimos a destruição da segunda besta. Até agora, já vimos que a cidade de Roma, a meretriz, o Império Romano, a primeira besta, e o culto ao imperador, a segunda besta, haviam sido destruídos. Quem ainda falta ser destruído? O dragão. Já vimos até o final do capítulo 19 que tanto a cidade de Roma, quanto a primeira besta, quanto a segunda besta haviam sido destruídos. A cidade de Roma foi destruída
por um terremoto. A primeira besta e a segunda besta foram lançadas dentro do lago de fogo, de onde nunca mais sairiam. Falta um inimigo nessa história para ser destruído: o dragão. E essa vai ser a história da próxima aula. Na aula seguinte, vamos estudar o capítulo 20. Vamos passar a aula inteira no capítulo 20 e vamos ver o que vai acontecer com o dragão. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu estudo. Até a próxima aula.